I have traveled over much of India, and I know that I could travel for many more years and still only see a small part of her. And yet I already know that what we say here means nothing to the masses of our country. Here, we make speeches for each other and those English liberal magazines that may grant us a few lines. But the people of India are untouched. Their politics are confined to bread and salt. Illiterate they may be, but they're not blind. They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom. This Congress tells the world it represents India. My brothers, India is 700,000 villages. Not a few hundred lawyers in Delhi and Bombay. Until we stand in the fields with the millions that toil each day under the hot sun, we will not represent India. Nor will we ever be able to challenge the British as one nation. Você acabou de assistir a um trecho do filme Gandhi. O filme trata de Mohandas Gandhi, que você conhece como Mahatma Gandhi. Mahatma, que significa grande alma. Gandhi foi um dos líderes da descolonização da Índia. Mas, afinal, você sabe o que é descolonização? Descolonização afroasiática? A descolonização nada mais é do que a luta de países da África e da Ásia contra o imperialismo. Então você já viu que você vai ter que ter domínio do que é esse tal de imperialismo. Vamos começar daí até nós chegarmos à descolonização, ok? Bem, imperialismo nada mais é do que a dominação econômica e territorial que as potências europeias, principalmente seguido de Estados Unidos e Japão, exerceram sobre África e Ásia. Mas só sobre África e Ásia, professor, e a América não foi vítima do imperialismo? Bem, a América foi, você sabe dos efeitos nocivos do imperialismo, principalmente norte-americano, sobre a América Central, as intervenções em Cuba, a intervenção no Panamá. Mas não dá nem para comparar com a violência do imperialismo que foi cometido sobre o continente africano e sobre o continente asiático. Imperialismo é isso. O que essas potências imperialistas, e principalmente as potências europeias, buscavam na África? A grande busca, na verdade, é por mercados consumidores, por matérias-primas, por riquezas minerais e áreas de influência. Tudo para investir os excedentes de capitais dos grandes grupos empresariais europeus do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Bem, esse imperialismo tem como um dos seus principais marcos a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, que foi realizada em 1884 na Alemanha. Essa Conferência de Berlim marcou a partilha da África entre as potências imperialistas. Infelizmente, essa partilha da África não respeitou os limites étnicos, os limites tribais dos povos africanos que já habitavam o continente. O resultado disso é que quando, após a descolonização, após a retirada dessas potências europeias do controle lá na região, o que acontece? O que acontece é uma sucessão de conflitos étnicos, de conflitos tribais nesses países que foram dominados pelas potências imperialistas europeias. É claro que as populações do continente africano e asiático, enquanto dominadas, é óbvio que elas existiram, a dominação imperialista. E nós temos movimentos iniciais de resistência ao imperialismo. Podemos citar, por exemplo, a Guerra do Ópio na China, a Guerra dos Boxers na China, também no ano de 1900, a Guerra dos Boxers. Boxers que são o movimento nacionalista chinês. A Índia também
vivenciou movimentos de resistência. Movimentos de resistência como a Guerra dos Cipaios em 1857. Cipaios, que era uma milícia indiana que lutou contra o imperialismo inglês na Índia. Porém, foi apenas lá pelos idos de 1940, 1945, que África e Ásia conseguiram uma conjuntura favorável para lutar pela sua descolonização. Pela independência dos estados, pelo menos política, em relação às nações imperialistas. Tentar analisar essa conjuntura, os fatores responsáveis por essa conjuntura favorável aos movimentos de descolonização. Inicialmente, nós temos que falar um pouco da Segunda Guerra Mundial. Bem, você sabe que a Segunda Guerra Mundial acabou gerando a destruição econômica de potências como França, Inglaterra, Bélgica, potências que demoraram um pouco para se recuperar. Destruídas, essas potências tiveram mais dificuldade para resistir aos movimentos de descolonização, aos movimentos de independência dos africanos e dos asiáticos. Interessante, né? Mas também é importante destacar que, na Segunda Guerra Mundial, França, Inglaterra, recrutaram africanos, asiáticos. Sabe para quê? Para ajudar os aliados no combate a Adolf Hitler. Só que isso vai trazer um problema. Quer ver? Esses africanos e asiáticos lutaram, ao lado de França e Inglaterra, por liberdade e democracia diante da ditadura do eixo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, esses africanos e asiáticos assimilaram valores como a liberdade e democracia para lutar a favor da independência. Certamente França e Inglaterra não contavam com essa possibilidade. Importante destacar o apoio da ONU aos movimentos de descolonização. ONU criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. A ONU que acabou defendendo o direito de soberania desses povos de África e de Ásia. É importante também destacar essa conjuntura de pós-Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que esse mundo do pós-Segunda Guerra Mundial é o mundo da Guerra Fria. É o mundo onde Estados Unidos e União Soviética acabam disputando áreas de influência. Os Estados Unidos defendendo a manutenção da hegemonia capitalista e a União Soviética tentando expandir o socialismo na geopolítica mundial. Estados Unidos e União Soviética vão manifestar o seu claro apoio aos movimentos de descolonização, tentando ao máximo restringir a participação de França e Inglaterra e ampliar a influência de Estados Unidos e União Soviética, as nações da Guerra Fria, sobre os dois continentes. Bem, é muito importante destacar a Conferência de Bandung, realizada em 1955 na Indonésia. Essa Conferência de Bandung propôs a aliança das nações de África e Ásia na luta contra o imperialismo. A conferência também criou o Bloco do Terceiro Mundo. Você sabe o que é isso? O Bloco do Terceiro Mundo, na verdade, foi a união de países, inicialmente da África e Ásia. Depois, acabou contando com países de outros continentes. Mas, esse Terceiro Mundo é a união de países, inicialmente de África e de Ásia, que propuseram se unir na luta contra o imperialismo, a favor da descolonização. Vamos falar sobre a descolonização do continente asiático, citando dois exemplos principais. O primeiro, o exemplo da Índia. A Índia que se tornou independente em relação à Inglaterra no ano de 1947. Antes de mais nada, vamos analisar um pouco da distribuição religiosa, a divisão religiosa da Índia. Na verdade, existiam três grandes grupos religiosos da Índia e esses três grandes grupos religiosos tinham suas representações políticas. Os hindus eram representados pelo Partido do Congresso na Índia. Um outro grupo religioso, também bastante numeroso, que habitava a Índia, era o grupo dos muçulmanos. Os muçulmanos que eram representados pela Liga Muçulmana. A Liga Muçulmana que era comandada por Muhammad Ali Jinnah. Bem, além da presença de hindus e muçulmanos, na ilha do Ceilão, que é o atual Sri Lanka, temos que destacar também a presença de budistas. No meio dessa divisão religiosa e política dentro da Índia, ainda dominada pela Inglaterra, surge a figura do advogado Mohandas Gandhi. Você chama ele de Mahatma, de grande alma. Mahatma Gandhi era um monge hindu. E você sabe que o hindu, por mais que ele defenda a descolonização e a luta, ele é avesso aos conflitos, ele é avesso à guerra direta. Bem, o Gandhi acabou estipulando uma nova forma de combate ao imperialismo. Essa forma Gandhi chamou de desobediência civil
ou descolonização pacífica. Você domina esses conceitos? Você tem dimensão do que aconteceu na Índia. O Mohandas Gandhi, o Mahatma Gandhi, convocou a população da Índia a romper com o monopólio que a Inglaterra tinha sobre a venda de sal para os indianos. Gandhi estimulou que os indianos produzissem o seu próprio sal e deixassem de comprar o sal inglês. A Inglaterra achou isso péssimo e procurou reprimir todas as manifestações que deram apoio à iniciativa de Gandhi. Gandhi tinha um sonho. Você sabe qual era o sonho do Gandhi? O Gandhi queria que, após a descolonização da Índia, toda a Índia mantivesse unida sob apenas um Estado. É isso mesmo. Ele queria que todas essas religiões se mantivessem juntas em apenas um Estado. Vamos ver o que o Gandhi acha disso.